favor, sente-se. Este homem aqui amado pelos patriotas de plantão, que somos todos nós. Né? E vamos lá, general, sem mais delongas. O Brasil tem jeito? Uau! Opa, para cima? Sempre, para cima, avante. Sempre. Eu digo em todos os lugares que o Brasil ele é muito maior do que tudo isso que a gente tem vivido. Porque nós, brasileiros, nós temos uma descendência longa, nós somos o amálgama de raças, apesar de terem tentado trazer para dentro do nosso país conflitos que não nos pertencem. Nós nascemos de 3 grupos que aqui se estabeleceram, esses grupos se fundiram, aqui estou eu. Vão dizer o quê? Que eu sou caucasiano? Não. Pode botar um cocar aqui em mim que eu estarei tranquilamente lá em São Gabriel da Cachoeira, em alguma comunidade. E basta olhar a expressão de todos que aqui estão e ver o que é a raça brasileira. Então, nós temos jeito, Joyce, com certeza. Mas tem que refundar esse país. Temos que refundar o país. De que jeito? Paulo Guedes colocou aqui, depois, a gente falar depois do Paulo Guedes é muito difícil, né? Ministrou uma aula sobre os mais diversos assuntos. Você sabe que o Paulo, cometendo uma inconfidência, ele falou assim, ai, Joyce, eu sou tão bom em negócio de dar palestra, eu dou palestra, aí as pessoas me aplaudem, porque eu pego e vou numa linha de raciocínio, mas essa coisa de entrevista, eu não sei, não. Falei, relaxa que eu vou deixar você palestrar. Eu faço só umas interferências aqui ou acolá, e ele deu uma bela palestra sobre economia. Não resta dúvida, e ele tocou em todos os aspectos principais quando você olha a questão econômica. Mas eu tenho me batido muito pela questão da educação. O nosso sistema educacional, em algum momento, ele se perdeu. E a educação é que vai colocar os valores peculiares à nossa gente e que vai transformar as gerações mais novas naquilo que todos nós sonhamos. Então, o investimento na educação significa investir no professor, no diretor de escola, nos currículos, nas escolas, na infraestrutura escolar, e aí Paulo Guedes está mais do que correto, que o recurso ele tem que estar na mão dos governadores e dos prefeitos, e não centralizado na mão do Ministério da Educação, lá em Brasília, é a famosa reforma fiscal que ele citou, mas, principalmente, é isso aí, minha gente, a educação, porque nós estamos num estado de regressão civilizatória. Mas aí, general, a gente está falando de algo de médio e longo prazo, né? E a gente tem uma urgência, porque o Brasil, com essa porcariada da política, que a gente viu aí nos últimos anos, chegou nesse ponto que nós estamos mais ou menos na areia movediça e tem uma corda, né, que está estendida para a gente. Ou a gente agarra essa corda ou afunda mais um pouquinho. Imediatamente, qual é o caminho, general? O caminho imediato, ele não resta a mínima dúvida, nós temos que colocar na gerência do país gente comprometida com os nossos valores. Não podemos mais nos permitir cometer os erros que vieram acontecendo aí ao longo dos últimos anos e que colocaram o nosso Brasil nessa situação de regressão civilizatória. Eu quero deixar claro isso aqui. A partir do momento em que nós temos, em determinadas cidades, lá no Rio de Janeiro que eu moro, áreas liberadas, onde elementos armados transitam de um lado para outro, desafiando o poder do Estado, que nós temos filas nos hospitais, que nós temos diretores e professores de escolas que são agredidos. Que país é esse? Então, terá que haver uma intervenção forte, num primeiro momento, colocando ordem nessa casa, não é? Conjugada com todas as outras medidas que foram muito bem citadas aqui pelo Paulo Guedes. Quando o senhor fala em intervenção, o senhor está falando de uma intervenção pelas vias democráticas, uma intervenção militar, porque a gente sabe que o povo, mesmo aqueles que eram contra a intervenção, uma parte já está com a bandeirinha da intervenção, depois da esculhambação toda, caiu Dilma, e veio Temer, esculhambação de Temer, aquela coisa toda. Então, algumas pessoas chegaram ao ponto de dizer, não tem mais jeito. Qual é a intervenção que o senhor defende? A realidade é que nós temos 2 caminhos a seguir, né? Um é aquilo que eu chamei das aproximações excessivas e fui mal interpretado por muita gente. Mas as aproximações excessivas elas transitam pelos instrumentos que a democracia nos concede. Não é? O instrumento eleitoral, não é? O instrumento da união em torno de ideias, não é? E não do toma lá da cá, que já foi exaustivamente debatido isso aqui. Agora, eu tenho dito isso em vários lugares,
Se o país irá flertar com o caos, só existe uma instituição capaz de impedir que isso aconteça, e essa instituição são as Forças Armadas. E é dever dela, pela nossa Constituição, está lá, tem que garantir os poderes constitucionais e a lei e a ordem. Então, as Forças Armadas jamais se furtarão a cumprir o seu papel. Esse presidencialismo de... Aí, ó. Você sabe, gente, que eu fui... Quando teve a intervenção federal no Rio de Janeiro, general, eu fiz um editorial, à época eu estava... Né, o que hoje é a concorrência, eu estava na concorrência, e aí eu disse o seguinte, olha, legal, intervenção federal, mas só isso não vai dar conta nunca. O Rio de Janeiro tem que ter uma intervenção total, absoluta, incluindo os poderes, que são comprovadamente corruptos. Boa parte passou um tempinho na cadeia, né? Vai e volta para a cadeia, a outra parte ainda passará. Deixa perder o foro para ver. Então, aquela intervenção no Rio, ela foi um avanço, mas poderia ter sido muito mais efetiva e muito mais dura. E recebi algumas críticas por isso, por dizer que o Rio de Janeiro deveria ter uma intervenção absoluta. O senhor concorda ou não? Concordo. Eu tenho dito que a intervenção tem sido meia-sola. E ela tem que ficar muito claro uma coisa. O presidente da República decretou a intervenção na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro e ele poderia ter designado como interventor qualquer pessoa. Designou o general Braga Neto, que é também comandante militar do Leste. Então, o general Braga Neto podia ter tirado o chapéu de comandante militar do Leste e ficado só com o chapéu de interventor. Por razões estratégicas, né, ficou decidido que ele manteria as duas funções para poder controlar a parte militar da operação, digamos assim. Mas, no momento que ele não consegue agir nos outros fatores que levam ao desequilíbrio da situação de segurança do Rio, ou seja, a questão da saúde, a questão da educação, a infraestrutura, enquanto não se mudar a infraestrutura das comunidades do Rio de Janeiro, enquanto não tiver rua com casa, número, endereço, né, enquanto aquela população não tiver esgoto, luz elétrica, né, não tiver que pagar o gato net para o traficante, não tiver que pagar o gás para o cara da milícia, ou seja, enquanto o Estado não entrar lá dentro, não vai resolver isso aí nunca. Pode matar 100, 200, 300, vão nascer outros 200, 300. Essa é a realidade. Esse nosso presidencialismo aí já era, general? Muito claramente, o nosso modelo, não é, se esgotou. Esse modelo se esgotou. O modelo que advia aí da Constituição de 88, uma Constituição que eu critico muito, porque ela é recheada de direitos, pouquíssimos deveres, regula tudo. Eu sempre lembro a frase do falecido Roberto Campos, que a Constituição diz que todo brasileiro tem direito à vida, e o Roberto Campos dizia que, quando falecesse, a família entraria na justiça, né, cobrando do Estado que ele tinha morrido, né, já que todo mundo tem direito à vida. Regula o horário de trabalho do bancário. Né? Imagina a Constituição que regula o horário de trabalho do bancário. De lá para cá, já tivemos mais de 100 emendas constitucionais, com mais de 100 leis complementares, com não sei quantas mil medidas provisórias e outras legislações, que chegam a um total de 6 milhões de páginas de legislação. É o paraíso dos advogados. É o paraíso. Ainda bem, eu tenho uma filha advogada, viu, Joyce? Então, é o paraíso deles. Está num mercado muito Tá? bom, né? Se Eu também divertem tenho meu nisso aí. advogado. Adib, Então, cadê o Adib aqui? Cadê o Adib? Levanta a mão aí, Adib. A Dib está escondido. Está escondido. Aí, Tá Adib, escondido, ó, o paraíso lá, dos lá, lá. advogados. Aí, Paraíso ele gosta da deles. Constituição. Não, a gente vai mudar essa Constituição, né, Adib? A gente tem essa ideia de mudar. Essa é a pior Constituição de todos os tempos, gente. Aliás, o general, se a gente tivesse os 10 mandamentos no lugar da Constituição, já estava bom, né? Ou então aquela velha Constituição, aquele Do velho... Barão de Itararé, É, né? Todo brasileiro tem que ter tem vergonha na cara. Acabou, morre aí, pô. Acabou, gente. Melhor Morre Constituição. aí, morre aí. Todo brasileiro tem que ter Morre vergonha aí. na cara. Não precisa mais nada além disso. Artigo 2º, revogam-se todos os outros artigos. Acabou. Excelente. Agora, a nossa Constituição tem que ser refeita, rasgada. Não há dúvida. O modelo que a Constituição trouxe, ele se esgotou. Não se pode mais conviver com uma legislação anacrônica dessa aí. E, na minha visão, a Constituição ela tem que ser algo enxuto, não é? Que perdure no tempo e que traduza os valores da nação, os nossos valores, o nosso projeto. E a legislação ordinária é que irá mudar de acordo com os costumes, porque os costumes mudam. Isso é uma realidade que a gente não pode se furtar.
Nós estamos vivendo aí, ao longo dos últimos 500 anos, essa revolução científica que mudou completamente a face do mundo. Eu, quando conversava, estava ainda no serviço ativo, conversava com meus oficiais e praças mais jovens, eu dizia que há 42 anos atrás, quando eu era tenente, lá em Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul, não havia celular, rede nacional de televisão, descagem direta da distância. Aí eles me olhando com o olho arregalado. E como é que se vivia? Se vivia muito bem, sem problema nenhum. Mas é a revolução científica. Ela mudou o mundo. E nós temos que mudar com ele. Ô, general, me mata uma curiosidade aqui. O senhor é carioca? Não, eu sou gaúcho. Gaúcho? Gaúcho. E esses... Nasci no Rio Grande... Vamos colocar Vamos lá, aqui a minha árvore genealógica. Ah. Meu pai era militar. Ah, Então, eu nasci no Rio Grande do Sul, minha mãe gaúcha, e depois morei bastante tempo no Rio de Janeiro. então é daí que vem os... É, e daí que vem Nós os fomos. assobios. Não, porque Mas... a minha curiosidade é o seguinte, né? O general é o cargo mais alto, né, do Exército Brasileiro. O general Mourão assumiu aí o topo, né, dessa hierarquia toda. Inclusive, foi colocado na reserva depois que andou dando um puxão de orelha. Eu não gosto de estar cachorro morto, tá, gente? Mas eu só vou dizer, puxão de orelha no Temer. Temer, cachorro morto, Temer. Aí, na época em que o Temer estava se achando, o general foi lá e deu uns tapinhas na orelha dele, fez uma crítica, e o Temer fez beicinho. E falou, não, esse general aqui não quero não, porque ele fala a verdade, é melhor deixar ele bem escondidinho aí, porque ele é muito corajoso. Né? E, de lá para cá, o senhor ganhou um espaço gigantesco. Não é? Gigantesco. Antes de eu fazer a pergunta sobre o Rio de Janeiro, como é que o senhor está avaliando agora o governo do cachorro morto, do Michel Temer? Eu já me referi algumas vezes ao trabalho aí do presidente Michel Temer. Ele tinha boas ideias. Ficaram no mundo das ideias, né? Só que os executores estavam atolados, né, até o pescoço na lama. Então, não conseguiu sobreviver a isso. As ideias, né, então, nós tivemos essa questão aí da emenda do teto de gastos, né, e que se seguiu a lei de responsabilidade fiscal, e que tudo isso é uma coisa impressionante, porque aí eu vou entrar no terreno do Paulo Guedes, né, porque é preciso ter uma lei para dizer que eu não posso gastar mais do que ganho, porque essa é a realidade do Brasil. Cada um de nós gere as finanças da sua casa sabendo qual é o seu limite, sabendo que se gastar muito vai entrar no cheque especial, depois vai estourar o cartão de crédito, depois vai para o agiota. O Brasil está no agiota, né? A gente paga 400 milhões aí de juros por ano, nós estamos no agiota, pagando uma fortuna. Então, o Temer, né, e esse grupo dele, eles tinham a ideia de tentar reverter isso, mas, infelizmente, estavam metidos até o pescoço na corrupção, na incompetência. O senhor tem alguma mágoa dele ter afastado o senhor, colocado na reserva? Em absoluto, ele não me colocou para a reserva. Eu passei para a reserva por iniciativa minha, porque eu podia ficar no Exército até o dia 31 de março desse ano. Fui embora um mês antes, até para o meu comandante, general Vilas Boas, um homem a quem eu prezo, admiro e respeito muito, né, não tivesse mais dissabores. Né? E quando a gente vive, como eu vivi intensamente a minha vida militar, andando por esse Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, convivendo com a nossa tropa. E aí é importante que todos entendam, a nossa tropa é o cerne do homem brasileiro. Quem serve ao Exército, na sua imensa maioria, é o jovem pobre da periferia, cuja única saída, muitas vezes, que ele vê é estar dentro do Exército. E quando a gente vê isso, a gente entende a nossa responsabilidade. Então, eu não posso chegar a general de Exército, com todo o conhecimento acumulado, e ficar trocando 6 por meia dúzia. É isso aí. Tá? Eu considero meu dever, porque aí tem aquela trilogia de honra, dever e pátria, que a gente não pode abandonar nunca. Então, é meu dever lutar pelas melhorias e por tudo aquilo que o nosso Brasil merece ser. Como eu disse, o senhor é amado pelos patriotas, e a prova disso é que estamos em primeiríssimo lugar na audiência aí do YouTube em todo o país. Absolutamente em alta. Então, muito obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês. General Mourão, né, que, como eu disse aí, encanta, né, os brasileiros. É um homem que se apresenta
como o homem que é, um homem firme, de caráter, um homem reto, né? O Brasil, general, como um todo, eu acho que está precisando assim de um pouquinho mais de ordem dentro de casa, disciplina. O senhor tomou umas palmadas quando era criança? Do seu Muitas, pai? É porque, muitas. então, aí, ó, tá vendo? Eu apanhei, gente, com a havaiana de tudo que é cor, tá? Então, cada vez que eu aprontava, minha mãe ia lá e a havaiana em mim. Viu, mãe? Eu não esqueci, não. Não esqueci, viu, dona Tereza? A senhora não me escapa. Mas estou aqui e cada vez que eu levei uma havaianada, né, foi porque eu mereci. Não, às vezes não, né? Tá, mãe? Às vezes não. Mas, em geral, foi porque eu mereci. E isso, essa retidão, né, que você aprende dentro de casa, sabe aquela coisa de, minha filha, essa borracha não é sua, é da coleguinha, devolve. Se a Dilma tivesse aprendido isso, gente, o Brasil era outro. Minha filha, a Petrobras não é sua, devolve, não pode pegar a Petrobras. Veja que conceito simples que a gente aprende dentro de casa, né? E que a Dilma e o Lula passaram desse conceito. O Temer também, ninguém aprendeu isso, gente. Né? Então, o senhor teve uma educação rígida. Me conta um pouquinho dessa educação. Essa educação ajudou na formação do caráter deste homem, hoje general Mourão? Não resta dúvida, Joyce. Existe uma frase aí antiga que diz que educar é saber dizer não. Então, os pais, educadores, né, dessa célula principal de qualquer sociedade, que é a família, eles têm essa responsabilidade. E meus pais, eles já casaram tarde, né? Para a época, né, quando eu nasci, o meu pai tinha 40 anos de idade. Tanto que os meus amigos eram filhos de gente mais nova. Então, eram meu pai militar, a minha mãe professora, aquele casamento típico aí dos anos 50, dos anos dourados, né? E que me deram o tempo todo o incentivo para buscar o conhecimento, principalmente a minha mãe, uma leitora voraz, uma estudiosa compulsiva, né? E o meu pai era ao lado da disciplina, né? Extremamente disciplinado, e foi dessa maneira que nós fomos criados, eu e o meu irmão, que infelizmente já faleceu, né? E dessa forma eu procurei criar meus 2 filhos, que graças a Deus são pessoas muito bem-sucedidas, e eu tenho 5 netos, todos homens, né? E a quem eu luto muito para que eles tenham um Brasil muito melhor. O Estado se mete até na criação dos nossos filhos, né? O Estado diz que não pode nem dar uma palmadinha, né? Não pode corrigir seu filho, porque isso é um problema, gera problemas psicológicos. Por que eu fiz essa pergunta para o general? Porque essas pessoas que entraram nessa onda, né, de um politicamente correto, que, na verdade, é uma grande mentira, e que entrou dentro das nossas casas, agora querem ordem, pedindo para o próprio Exército intervir no nosso Brasil. A gente não teve, muitas vezes, ordem e educação dentro de casa, disciplina dentro de casa. E a gente está num ponto no nosso Brasil em que essa falta de disciplina de dentro de casa foi para a rua, foi para a política. Essa molecada que não teve disciplina, que viraram as raposas da velha política, roubando o nosso Brasil. Essa gente que lá atrás teve, né, a mãozinha na cabeça da mamãe, do papai o tempo todo, ou coisa parecida com isso, que chega lá e acha que não tem lei, que não tem limite, que pode fazer tudo. E aí, a quem eles querem recorrer agora, eu digo o povo como um todo, ao Exército Brasileiro. Então, está faltando disciplina dentro de casa, para que a gente tenha disciplina fora de casa, nas ruas do Brasil e na política, não, general? Não resta dúvida, Joyce, mas é que acontece, né? A sociedade hoje é muito complexa, não é? A família, da forma como nós vivemos há 40, 50 anos atrás, era uma coisa. Hoje existem demandas muito grandes em cima da família. O consumo, a sociedade de consumo, ela exige hoje que o pai e a mãe trabalhem fora. Então, muitas vezes, a educação dos filhos fica relegada ali a uma avó ou uma tia, quando tem. Na maioria das vezes, uma empregada também se tem, né? Então, a complexidade da sociedade a gente tem que levar em conta hoje. Mas não tem a mínima dúvida mesmo, que se não houver disciplina, se não houver ordem, isso é aquele conjunto de valores, aquele conjunto de mitos que mantém uma sociedade unida. Se não houver isso, é o caos. E a gente não pode permitir que o caos se assenhore de tudo por aqui. O senhor morou quanto tempo no Rio, general? Há quanto tempo o senhor está por lá? Agora, eu cheguei no Rio de Janeiro no início de março, né? Não, mas no total, quantos anos foram? No total, eu morei no Rio ali de 1961 até 67. Depois, aí eu estava na Academia Militar, 72 a 76. Depois voltei em 85, fiquei até 91.
né? Então, assim foi. E pegou aquelas manhas de carioca, pegar uma praia, um surf, Não, um futevôlei, assim. vamos dizer o seguinte, Estou zoando meus amigos cariocas. Mas o general, assim, todo durão, pegou as manhas do carioca. Joyce, presta atenção, eu sempre fui um atleta esforçado, né? Então, o surf nunca fez parte assim da minha cultura. Tentei algumas vezes descer ladeira de carrinho de rolimã, não fui feliz, né? Então, na realidade, o futebol também era uma dificuldade, né? É uma questão de família, a família ela não faz muito sistema com a bola. Hoje eu me divirto jogando minha dupla de vôlei na praia. Pronto, já, tá bom, tá bom. Mas naquele estilo rataria, né? Vale tudo. Vale Só não tudo. vale xinga-mãe e mão na rede. Pronto. Tá? O resto tudo vale. Agora vamos aqui ao assunto que eu sei que a maioria de vocês está esperando. Joyce, pergunta logo. Vai, pergunta da filiação. Vai, pergunta. Eu estou aqui falando de futebol. Né. Vamos lá. O senhor se filiou recentemente ao PRTB, o partido do Levi Fidelix. Nós sabemos que o senhor tem uma relação de amizade com o Jair Bolsonaro, né? Mas o senhor se filiou a um outro partido. Né? E aí a primeira coisa que todo mundo, nos bastidores, mas será que ele vai ser candidato? Será que ele vai sair candidato para a presidência da República, eventualmente, concorrer com o próprio Jair? Como é que vai ser isso? O senhor se filiou por quê? E por que o PRTB? Qual é o plano do general Mourão por trás dessa filiação? Bom, eu, desde o começo, eu deixei claro que não seria candidato, não é? Que não sou candidato, porque considero que a candidatura do Jair Bolsonaro, já estabelecida no terreno, usando uma linguagem militar desde 2015, é o nome mais apropriado para o momento que o nosso país vive. Não tenho a mínima dúvida disso aí. Mas a gente tem que ter sempre uma segunda linha de ação. A gente sabe que o Jair responde a alguns processos, né, que, eventualmente, podem levar a algum problema na candidatura dele. Então, nós estamos no banco de reserva, nada mais do que isso. Sentadinho ali no banco de reserva, aguardando os acontecimentos. Mas eu tenho certeza, né, eu sou um cara que penso sempre positivo, que esses processos não vão vingar e que, abertas as urnas desse período, outubro, novembro, o novo presidente do Brasil se chamará Jair Bolsonaro e nós vamos mudar o país. Trocando em miúdo, se puxarem o tapete do Jair, o senhor pode ser candidato à presidência. É desse jeito. É o regra 3. Aqui é tudo claro, tá, gente? Não tem ficar, não, né, meias palavras. A gente dá o nome, as coisas, conforme o nome que elas têm. Vou te dizer uma linguagem de paraquedista. Aqui não se sapateia na porta do avião, pô. E, assim, só vale, nesse caso, general, só caso puxem o tapete do Jair lá no Supremo, coisa assim, não há possibilidade de o senhor ser candidato a outro cargo, ou, eventualmente, até vice? Bom, hoje eu sei que o Bolsonaro está procurando alguém do meio político, ele precisa composição, como vocês conversaram aqui há pouco, e ele tem a liberdade para fazer isso aí, né? E, eventualmente, se ele me convidar em algum momento, né, a gente pode se integrar mais ainda à campanha dele. Mas a minha visão é clara, a partir do mês que vem, eu assumo a presidência do Clube Militar lá no Rio de Janeiro, que é o meu espaço para apoiar todo esse trabalho que vem pela frente. Os nossos candidatos militares, hoje nós temos mais de 70 candidatos oriundos do meio militar. Presente aqui deve estar o meu amigo general Peternelli, né, que é um dos nossos candidatos, está lá. General, muito obrigada. Tá? E a quem nós vamos trabalhar a partir lá do clube, buscando, no futuro, ter uma bancada dentro do Congresso. E, como eu usei outro dia um termo aí numa outra entrevista, essas aves da mesma plumagem voarão juntas lá dentro e farão a diferença. General, muito bem. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Qual é o sonho do general Mourão? O que quer general Mourão? Bom, nessa quadra da vida em que me encontro, né, usando aqui um termo meio parnasiano, o que eu quero é que o nosso país ele siga avante. Depois da gente ter vivido todas essas transições que nós tivemos, ter compreendido a realidade do nosso passado, a nossa história, os valores onde nós fomos construídos, a gente fica muito triste ao ver
o ponto que nós chegamos, dominados pela corrupção, dominados por grupos políticos que não têm interesse em servir ao país, mas única e exclusivamente em se servir do país. Então, o meu sonho hoje é que a gente rompa com isso e que, a hora que eu tiver que sair desse mundo para outro, eu saia com um sorriso nos lábios, porque o Brasil está com B maiúsculo e atuando firmemente no concerto das nações, com o seu elevado padrão ético e moral, servindo de exemplo para todos. Se eventualmente o senhor chegar à política, a gente sabe que o jogo da política é sujo, que eles são capazes de qualquer coisa, e alguém lhe oferecer vantagem, propina, qual seria a resposta do general Mourão? Olha, se oferecer um time novo para o Flamengo, eu acho que até... Voz de prisão na lata, general? Pelo amor de Deus, Joyce. Voz de prisão na lata. A gente vem se batendo tanto pela questão ética. E o que acontece é a política. A política é um jogo para ser feito com P maiúsculo. É um jogo onde a gente vai debater ideias, onde nós vamos mostrar a forma de pensar. A gente discute muito essa questão direita e esquerda. Eu sou contra isso. Isso é um conceito do século XIX. Aliás, do século XVIII, da Revolução Francesa. Qual é o conceito, então, que o senhor defende hoje, general? Hoje você tem o camarada é mais liberal ou menos liberal, mas qual é o casamento que deu certo? É ciência e capitalismo. E o liberalismo. Esse é o casamento que deu certo no mundo. É o casamento que nós temos que ter aqui dentro do Brasil, com um projeto. Entrou o governo A, ele vai por aqui, mas o projeto é aquele. Entrou o B, ele vai por aqui, mas todo mundo no mesmo rumo. Não é o que nós vemos aqui. Então, a hora que a gente vencer essas amarras, poxa, nós somos imbatíveis. Nós somos Brasil. Vou treinar meus meninos aqui, meus pré-candidatos, para dar voz de prisão, viu? Para quando vier porque qualquer cidadão pode, viu? Dar voz de prisão, tá bom, gente? Não precisa ser polícia, qualquer cidadão pode dar voz de prisão em caso de crime. Então, vou treinar meus meninos aqui nos meus cursos de imersão para dar voz de prisão quando algum malandro chegar nesse nível, viu, general? Mas eu acho que esse nível ele vai cair totalmente, Joyce. Nós vamos nos livrar disso aí para sempre. O senhor falou do seu sonho, né? O que o senhor quer, né? Como é que o senhor se define? Quem é general Mourão? General Mourão é um guri nascido em Porto Alegre. Um guri? Um guri. Mas bate, comedor de guri. churrasco? Um guri, nascido em Porto Alegre, que desde cedo quis ser soldado do Exército Brasileiro, quis ser da arma de artilharia e quis ser paraquedista. Essa foi a vida do general Mourão. Totalmente dedicada ao meu exército. Vivi assim, constituí família, criei essa família, tenho muitos amigos, sou uma pessoa alegre, sempre fui, gosto de esporte, gosto de dançar, Joyce. E por que não dançou aqui comigo? Vai dançar depois um pouquinho, tá, gente? Gosto de dançar, fica tranquila que eu gosto de dançar. Pede valsa. Não chego a tanto. Me esforço, a gente se esforça. E cultivar essas amizades. A melhor coisa do mundo são os amigos da gente. E meus grandes amigos, meus filhos, imbatíveis. Toninho e a Renata, graças a Deus, têm cônjuges maravilhosos, e os meus netos. O Exército é o seu grande orgulho? O Exército, ele jamais vai sair de dentro de mim, né? O Exército, ele mora dentro de mim. Conforme eu disse aqui, eu vivi intensamente a minha vida militar, todos os dias, né? Diária, né? Viajando por esse país todo, andando pela selva, saltando de avião, atirando. Então, é uma profissão apaixonante, né? E os valores, né? Os valores que a gente aprende desde o colégio militar, pela academia, a amizade que nós temos. Isso é algo, eu, inclusive, procuro transmitir às plateias civis, né, que às vezes desconhecem algumas peculiaridades nossas. Nós somos um grupo que a gente se conhece, porque todo mundo frequentou a mesma universidade, fez o mesmo curso de mestrado, o mesmo curso de doutorado. Então, ninguém pode esconder nada de ninguém no nosso grupo.
Então, essa é uma característica muito forte nossa e que a gente leva até o fim da vida. Muito bem, minha gente. Ó, eu não mostrei para vocês, tá? Tem canequinha do JHN Channel aqui, olha que bonitinha. Os meus convidados aqui levarão a canequinha, viu, general? Obrigado, Joyce. Minha gente, não dá mais tempo, né? Não temos mais o último bloco. General Mourão, muito obrigada. O senhor é um grande homem. Muito obrigado e te cumprimento pela coragem moral, hein? Obrigada. Parabéns, hein? Aplaudido de pé, aplaudido de pé. Solta a trilha aí, solta a trilha. Quero ver o General Mourão dança um pouquinho, você só conversa fiada. Solta a trilha aí, vamos ver se o General Mourão dança um pouquinho, você conversa fiada. Cadê a trilha? Cadê a sonoplasta? O senhor falou que ia prender ele, né? Ah...